E aí galera, aqui é a Kenny Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Voltamos com mais um Kenny Responde. Vale lembrar que hoje tem narração do spin-off de Record of Ragnarok, Jack the Ripper. E meus amigos, a pergunta de hoje é muito interessante, é sobre física, fantasia, ficção, mistério sobrenatural, muita coisa envolvendo isso. Mas antes de a gente chegar nessa pergunta, tem o Kitinemek aqui no canal, tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, impressões, narrações e até mesmo muito conteúdo de back, muitas curiosidades e até esse tipo de conteúdo aqui que é o Kenny Responde, que eu trago curiosidades para vocês. Então vou deixar um card aqui com tudo isso para vocês, tá? Mas enfim, deixa em resenha, deixa enrolar e vamos ao que interessa. Kenny, dá para se usar a física real em tudo em back? Quando nós devemos considerar ou não considerar esta física real? Tendo em vista que temos coisas absurdas e temos coisas não tão absurdas. A gente sabe que o back ele é meio realista, ele se pega ao realismo. Porém, você só vai notar algumas coisas se você tiver estudado, ficou correr atrás, pesquisar por que aquilo aconteceu. Aquilo é tão irreal assim ou é mais real do que irreal? E aí ela até mesmo cita, né, a pessoa que fez a pergunta até mesmo cita o fato do Dark Tunnel, do próprio Kaku Kaiô, que não tem explosão sônica quando ele usa ali sua habilidade para quebrar, né, o ovo, né, bate tão rápido nele, ele dá um toque bem rápido no ovo, não é que ele esburra, ele dá um toque tão rápido no ovo que ele consegue quebrar ele bem bonitinho lá e não tem problema nenhum no ovo. E não tem explosão sônica, o Katsumi tava na velocidade, Kaku não tava, o que é que tá acontecendo? Vamos por partes. Primeiro, dá para usar sempre a física real em back? Não. Por qual motivo? Primeiro deles é o Itagaki. Ele sempre pesquisou, sempre convidou cientistas, sempre olhou a física, a ciência, mas de vez em quando ele prefere fazer uma coisa bizarra a ponto de não existir nem na física. E uma delas é o espiritismo. Colocar almas dentro de corpos, fazer com que uma pessoa saia do seu corpo, veja você morrendo em si. Isso não já está na física, isso é uma coisa já fora, isso é abstrato, é uma coisa espectral, já no espectro, lá no mundo, numa outra dimensão. Isso não tem nada a ver com a nossa física, tá? Existe muito isso em back. Obviamente que você não deve contar aquela parte que sai o espírito assim quando alguém leva uma pancada como sendo espírito. Ele dá a entender aquilo, mas na verdade é a pessoa perdendo a consciência. Não é que a pessoa está saindo de verdade e vendo o seu próprio corpo. Isso não acontece. Só quem teve essa experiência de acontecer, de ver o próprio corpo, né, na hora que estava morrendo, foi Baki. Quando estava sendo enforcado, ele saiu e viu ele mesmo morrendo, a experiência pós-morte, né? Então, sim, já com esse início, né, o Itagaki já nos mostra que não dá para usar 100% a física como parâmetro para qualquer coisa em Baki. Não dá. Isso aí já prova muito. Outra coisa que eu quero responder aqui sobre o Dark Tunnel, não é canônico, tá? Vi até uma pessoinha falando lá que era canônico sim. Por que é canônico? Ele nem sabe porque que ele falou que é canônico. Provavelmente alguém falou que era canônico para ele, mas não é canônico. Todo o mangá Bakidou, que tem um especial Bakidou Gaia, que rola aquela parada lá que é bem engraçado, que ele até some, ele teleporta, tipo Dragon Ball Z, não é canônico. Por que não é canônico aquela parte de Gaia? Porque aquele foi um especial feito na revista, apenas para a revista. Ele saiu e ele não foi colocado no mangá como cânone. Não é para se considerar. Outras partes que não podemos considerar, que é a mesma tipo de lançamento de Gaia, dessa parte do Dark Tunnel, é no caso Scarface Ultimate Blow. O que é isso? É uma série de capítulos lançados da linha de Scarface na revista que mostrava o dia a dia do Hanayama. E esses dias a dia dele sempre tinha coisas absurdas. Tem um episódio lá que ele pega a espada, no caso que tem o desenho das costas do sino dele. Isso é uma promoção que foi feita para o jogo. Sim, eu vou trazer esses capítulos para cá, eles não são canônicos, mas são muito legais.
Não é canônico aquilo. Ele dá um murro no chão que faz uma explosão atômica, é bem engraçado. Também tem até uma parte que ele espanca um espírito. A gente não sabe se isso é possível ainda. Isso não é canônico, é tudo do Ultimate Blow. Então sim, tem coisas não canônicas que foram feitas por Itagaki, tá? Que elas não entram pro mangá. Elas simplesmente lançaram na revista e lá vai ficar e vai pro limbo. Só quem tem que ler a revista e acabou-se. Não é nem vendido digitalmente, sacou? Então Dark Tunnel não é canônico, a não ser que façam uma nova edição e canonizem. Enquanto não fizer isso, a gente não pode considerar. A mesma forma aconteceu com a parada lá da infância de Yujiro, aquele capítulo especial que mostra ele nascendo, que mostra que ele é resistente a toxina em nível tão absurdo que nem aquela do rinoceronte lá ia servir. Era um furo de roteiro absurdo. O próprio Itagaki acabou removendo esse capítulo do cânone. Não faz parte mais do cânone, pelo que dá a entender, porque sabemos até então. Então, respondido isso aí, vamos para a parte da física. Kaku Kaiô, ele no caso alcançou a velocidade insana e não explodiu, teve explosão sônica ali. A gente não sabe que velocidade ele alcançou, tá? Mas o que é dito é o seguinte, que ele poderia chegar a velocidades absurdas. Inclusive tem um erro de tradução na tradução que eu vi lá, que tem em português, que diz 160 mil quilômetros por minuto, mas não é isso. Tá errado, na original é diferente, vocês estão vendo aí, acerta, eu tô deixando algum texto, alguma coisa assim. Mas o fato é que seria uma velocidade bem alta, bem absurda, e ele diz que poderia ter milhões de articulações, a quantidade que ele quiser, mas é porque ele tá falando metaforicamente, não é que ele está dizendo que ele vai ser tão rápido e tão veloz acima de Katsumi, acima de Yujiro, de qualquer pessoa, porque ele é insano, né? Ele só está falando metaforicamente, ele pode ter o que ele quiser. Inclusive o próprio Katsumi conseguiu fazer esse feito, ter o que ele quisesse, metaforicamente. Depois a gente vê que a gente sabe que nunca teve aumento de articulação, nunca teve milhões de articulações, nunca teve nada disso. Era tudo imaginação, e aí no final, quando ele alcançou o seu objetivo, explodiu tudo. Falei um pouco disso sobre o poder da imaginação. Teve um vídeo aqui que eu falei sobre isso. Depois, se eu achar, eu vou deixar um card aqui em cima, ou deixo aí pra vocês verem. Mas o fato é que sim, Kaku Kaiô, ele chega numa velocidade específica e não é mostrada explosão sônica. Provavelmente ele não chegou na velocidade sônica, apesar de que ele fala: eu consegui chegar numa velocidade supersônica. Só que o mais interessante é que ou foi um erro de furo de roteiro ali, ou o próprio personagem se engana, porque mais pra frente a gente vê que o próprio Kaku Kaiô diz: Katsumi aprendeu já a minha técnica, provavelmente, que é a técnica de ser rápido o suficiente, bater ali no ovo bem rapidinho e trincar ele de um lado a outro, né? Feito aquele soco que o Retsu dava na água, né? E a água ia com a onda bem devagarzinho, um soco forte, mas aí conseguia controlar, ou até mesmo um soco que estoura o que ele quer. A mesma coisa é fazer isso com o ovo, ser tão rápido que bate ali e trinca ele todinho. E aí o que acontece? O Katsumi, ele vai e faz o que? Ele alcança isso. Só que o Kaku deixa bem claro, ele elevou o nível, passou do nível. Tanto é que quando ele fala sobre isso, nós vemos a seguinte coisa acontecer: o Katsumi batendo no ovo e o barulho pá! Suá! No mangá dá duas vezes, no capítulo que ele consegue, no outro capítulo começa com ele fazendo um estrondo sônico. Ou seja, é deixado claro que Kaku Kaiô disse: ele elevou o meu nível. Ele fala lá: eu estou supersônico, mas ele não consegue dar estrondo sônico. Só quem dá estrondo sônico é quem está supersônico. E aí, quando vai para o próximo capítulo, ele diz: ele deve ter elevado, ele deve estar acima de mim. E aí, logo a gente vê que acontece o estrondo sônico. Então sim, Katsumi superou o Kaku Kaiô nisso. Inclusive, o próprio Kaku Kaiô depois fala, né, mano, o que o Katsumi tá fazendo aí, eu jamais conseguiria fazer. E eu não teria coragem de enfrentar esse monstro que ele tá enfrentando aí, não. Esse cara é doido. Inclusive, Katsumi vai além, porque se explode todinho. E o próprio Kaku Kaiô fala, né, que ele tá indo demais, além da conta. Isso aí é algo que ninguém faria. Mas sim, voltando um pouquinho na pergunta. Foi muita pergunta, mulher. Tu falou muita coisa, tem que explicar coisa pra caramba aqui. Falando, é pra usar sempre a física? Como eu falei no início, não. Temos momentos que a física não se aplica, como por exemplo, o Yujiro ficando nervoso, furioso,
e ao seu redor tudo sendo destruído. Como uma fúria, uma raiva vai destruir ao redor. Não tem como você ficar furioso e fazer um campo de força que destrui ao redor. Claramente isso não é física. Isso é algo fantasioso, inventado pelo Itagaki. Mas geralmente quando se usa física na obra, está com relação ao combate, à luta em si. Nunca com as coisas mais fantasiosas, como por exemplo, você chega no momento que o Baki chuta a cabeça de um cara lá, que ela fica quebrada e o cara ainda fica acordado. Você pode chegar para mim e dizer, aí ó, mas outro momento que a física não funciona. Só que esse momento é real. Tem pessoas que ficam com o pescoço quebrado, segurando e vivas, conversando, falando. Sim, acontece. Então o que acontece? Baki é um mangá exagerado, que ele se apoia muito na física e coisas reais. Só que o Itagaki, ele escolhe a coisa mais bizarra do mundo para botar no seu mangá. Ninguém escolheria um cara com a cabeça quebrada, andando e falando para botar no seu mangá. Itagaki vai lá e escolhe. É o que o cara vai escolher da coisa real, da ciência real, autonomia real. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte: muita física, muita ciência, muita realidade, mas de uma forma que não pode ser cumprida com nossos corpos, com o nosso mundo, com o nosso convivência. Não existe, por exemplo, alguém como Hetsu que teria velocidade suficiente para alcançar uma velocidade que poderia fazer com que ele caminhasse sobre as águas. Mas o humano pode fazer isso? Sim. Cientificamente é comprovado em teoria que sim, se o humano conseguisse ter uma velocidade X, ele conseguiria andar sobre as águas, assim como os lagartos andam sobre as águas. Eles vai batendo nas patinhas e vai andando. Então sim, é possível. Vocês que perguntam sobre a questão de usar física real em Baki não, até que ponto pode ir, é bom que vocês olhem a playlist que eu vou deixar preparada aqui, que é sobre, no caso, Baki é bizarro, mas é real. Tem várias explicações, várias coisas lá reais que acontecem em Baki, que todo mundo diz que é mentira, porque não conheceu, não estudou, não verificou. Mas o fato é que sim, técnicas de luta de Baki é praticamente tudo real, só que exagerada. Como por exemplo, formas de dar aquele impulso pesado, né, o tackle, né, que eu achava aquele empurrão que o Baki faz, que é o Triceratops Fist mesmo. É só uma forma de deixar mais pesado o teu corpo. O teu corpo vai ficar com o peso de um Triceratops, como é mostrado ali pelo Pico. Ele sente como se realmente tivesse sido empurrado por um Triceratops. Obviamente que não, mas vai ganhar um peso na vida real. É tudo assim, sempre lembre disso. A física está sendo aplicada, os conceitos estão lá, tem coisas que acontecem que limitam os personagens por conta da física real, como por exemplo o próprio Katsumi, que é o assunto aqui, né? A física real interrompe ele de conseguir alcançar os seus níveis mais altos. Mas aí teria um cara, Yujiro, que ele teria um músculo tão denso que ele conseguiria alcançar isso. Quem consegue alcançar esse feito de quebrar o sonho e não se ferrar? Um jato. Um jato consegue por causa da sua aerodinâmica, da forma como ele é feito e também por causa da sua fuselagem, ou seja, tem resistência. E se um ser humano tivesse uma resistência capaz de suportar isso? A gente iria ver o Yujiro atacando e mostrando isso. A gente vê o Yujiro nessa velocidade? Sim, já vimos o Yujiro atingindo essa velocidade, com socos, com chutes, quebrando a barreira do som várias vezes. Já vimos o Yujiro correr nessa velocidade? Nunca. A gente nunca viu. A parte dos olhos daí ele fica turvo e depois aparece o cara do perto dele. Pô, 50 metros, não precisa o Yujiro ser supersônico para isso. Muito menos, 500 km por hora, em um segundo ele já tinha dado umas 3.000 voltas no cara. Porque 70 metros da casa de Baki pro cara é muito rápido. Então, são conceitos de física, conceitos de ciência, coisas aplicadas em Baki o tempo todo. Mas lembre-se, nem todo exagero é verídico. Dá para imaginar com base na física ou ciência. Então, é complexo para você ver o que é ciência e o que não é. Às vezes é algo que é mais fantasioso. Às vezes é algo que não é fantasioso, é bem chatinho de entender mesmo. E isso é tudo culpa de Itagaki, né? Porque se você vê como foi escrito o Garouden, que sim,
flerta muito com essa parada, ele é bem realista mesmo ali. O Itagaki, ele tenta querer puxar a sardinha pro irreal, mas a escrita de Baku no Memakura prende ele, ó. Tá quieta aí, não vai falar não. O próprio criador de Garoda, ele falou que quando foi escrever no universo de Baki, né, lá em Uenshi, ele teve dificuldades, porque ele tinha que encaixar o realismo junto com essa fantasia, e é difícil fazer isso que Itagaki fazia, que era essa mistureba toda. No fim das contas, essa é a resposta. Não dá para usar para tudo a física, tá? Mas sempre tem que olhar com os olhos da física e pesquisa na internet. Dá para fazer isso? É possível fazer isso? No fim das contas, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera! Fui!